Alô? Os irmãos deram essa pausa para tentar me deixar mais tranquilo, mas eles não conseguiram. Mas o Senhor vai nos ajudar, com certeza. Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, o grande privilégio de Tu teres pensado em cada um de nós na eternidade passada e Tu nos ter amado, Pai, individualmente e coletivamente e nos ter ajuntado aqui hoje, esta tarde, para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos aquilo que Tu queres falar ao nosso coração. E nós pedimos, Pai, para que nosso coração esteja aberto, nossos ouvidos atentos àquilo que vai ser falado aqui e que possamos receber isso como vindo de Ti. Nós assim agradecemos, Pai, e nos encomendamos no nome do nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria, antes de começar a falar, dizer em nome dos irmãos aqui de Limeira, ninguém pediu para que eu falasse isso, mas eu estou falando, que todos estão muito contentes de todo o esforço que cada um de vocês fez também para poder estar aqui. Eu creio que não é apenas o esforço dos irmãos que promoveram e que tiveram no seu coração de que a gente pudesse estar presentes, mas com certeza também aquela obra que o Senhor mesmo fez no coração de cada um de vocês e a resposta que vocês tiveram a esse convite que o Senhor teve, que o Senhor fez, e o esforço que cada um teve, com certeza, para chegar aqui. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando para vocês. Nunca houve uma conferência aqui no Brasil que tivesse tantos irmãos, e isso é uma coisa muito, nós talvez os mais antigos, né, os mais velhos, isso é um grande encorajamento para nós, porque eu creio, não sei se é o pensamento de todos os mais velhos, mas muito tempo a Assembleia no Brasil não cresceu. E o Senhor, com certeza, eu creio que Ele estava preparando-nos, né, para que vocês chegassem, né? O Senhor tem um tempo de preparação para cada um de nós, a nossa vida, né, nas nossas provações, nossos exercícios. E o que é muito importante é a gente entender que tudo aquilo que passa na nossa vida é para nosso ensino, em primeiro lugar, e principalmente para que Ele seja glorificado. Isso é uma coisa muito importante. E eu queria também, antes de começar a falar, lembrar uma coisa também, que são alguns versículos. O primeiro versículo é em Gálatas 2, versículo... Acho que é capítulo 2, versículo 20. Finalzinho do capítulo 2, finalzinho do versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, Gálatas 2, 20. Fala assim: o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu queria abrir também no livro de Efésios, capítulo 5. Versículo 2.
parece que as letras, as palavras são as mesmas, mas existe uma diferença entre elas. E fala assim: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, a diferença de um e de outro é a palavra que ele se entregou por mim e que ele se entregou por nós. E o amor que Cristo tem por nós todos os crentes, todos aqueles seus redimidos, pelos quais ele veio morrer aqui na cruz, a intensidade desse amor, nós estávamos conversando ontem a respeito de João 3,16, e a ênfase naquele versículo é de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é uma ênfase que apenas Deus tem esse amor para nos amar. Mas foi com esse amor que o Senhor veio e morreu por nós. Mas não somente por nós, mas por cada um de nós, cada um de vocês. O mesmo amor que o Senhor veio para morrer por todos, Ele veio para morrer por cada um. Uma vez o irmão falou uma coisa interessante, que se o Senhor viesse para a terra e morresse por um homem apenas, o amor dele seria o mesmo de se morresse por todos aqueles que ele morreu. Então isso é muito importante, não saber apenas que nós somos amados, mas de que eu individualmente sou muito amado pelo Senhor. E então, com isso, eu gostaria de trazer então alguns pensamentos. Primeiramente, muitas vezes a gente se preocupa, né, de o que nós podemos fazer para o Senhor. Eu tenho um desejo, tenho um propósito de fazer algo para o Senhor. Eu creio que cada um de vocês, nos seus exercícios, nós temos a intenção de fazer algo para o Senhor. E muitas vezes nós fazemos algo e a coisa não dá certo. A coisa não dá certo, não aconteceu, a gente pensou de um jeito, deu de outro, deu errado, deu confusão, deu briga, deu, enfim, alguma coisa assim. E a gente, muitas vezes, isso pode nos desanimar nas coisas do Senhor. Mas o que é muito importante, eu queria trazer aqui, começando o nosso assunto, é que Deus, a importância que Ele dá, não é por aquilo que nós fazemos, mas Ele dá importância para nós. É o amor que Cristo me amou e Ele a si mesmo se entregou por mim. Eu queria abrir então em Gênesis capítulo 4, primeiramente. E eu queria comparar a oferta que Caim fez para Deus e a oferta que Abel fez para Deus. E no versículo capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E disse mais ao seu irmão Abel, e Abel era pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o que é interessante aqui era que Deus recebeu a oferta de Abel não por aquilo que ele fez, embora que aquilo que ele fez sem dúvida era importante, porque ele fez segundo a mente de Deus. Ele ofereceu das ovelhas, ele derramou sangue, ele matou um animal e ofereceu a Deus.
Mas a palavra fala que Deus atentou para Abel e a sua oferta. Então Deus tinha em vista Abel, ele tinha em vista a pessoa de Abel. Então muitas vezes, e com relação a Caim, fala da mesma forma, Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Então Caim poderia oferecer o que ele quisesse, não seria aceito, não por causa da oferta, mas por causa dele mesmo. E nós, irmãos, nós estamos nessa posição de Abel. Cristo amou a mim mesmo e a si mesmo se entregou por mim. Cada um daqueles que creem no Senhor Jesus, sentados aqui nessa sala, pode falar isso. E Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer em nós por aquilo que Cristo fez em nós. Não por aquilo que somos naturalmente, né? Nós temos a experiência de erramos, com certeza. Né? Muitas vezes nós apresentamos carne para Deus e isso é abominação. Mas aquilo que nós somos em Cristo é agradável a Deus. Efésios fala, e nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Não é? Então Deus nos ama. Deus nos ama e Deus me ama. Cada um de vocês podem fazer essa afirmação. E pensando nisso, então, eu queria falar algo aqui, um versículo em Romanos. E outra coisa também que eu queria falar, nada do que eu vou falar aqui, não esperem que seja coisa nova, ou coisa que, puxa, olha que grande descobrimento, né? Porque não há coisa nova. Nós falamos coisas velhas. Isso aqui foi escrito, o livro mais antigo dessa palavra que nós abrimos foi escrito em 91, pelo apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Então, tudo aquilo que nós falamos é coisa que já existe, a revelação já está pronta. Né? Então, com certeza, vocês vão saber, né, de antemão, né, tudo isso que eu tenho no meu coração de trazer. E eu queria começar com Romanos, né, que Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, 7 fala assim: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós morre para si. Então isso é muito importante, irmãos, porque se nós vivermos para nós mesmos, a palavra fala, se nós tentarmos ganhar, guardar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Né? Mas se nós não vivermos para nós mesmos, como fala aqui, ou até se não, quando fala de morte aqui, nenhum morre para si, ou nenhum dá a sua vida para si mesmo, mas isso é sempre em relação a outros. Nós vimos isso na pessoa do Senhor, não é? O Senhor não viveu para si mesmo. O Senhor viveu, nós estávamos lendo em João 17, né? Que o Senhor estava preocupado com os discípulos. O Senhor estava preocupado de como que eles iam ficar. Vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, para ficar convosco, para que vocês não fiquem só. Ele estava preocupado com eles. Ele, o Senhor, ficaria só como nenhum outro homem ficou e nem ficará naquelas 3 horas de trevas. Mas ele não estava preocupado com a sua solidão, ou o seu abandono, com que Deus o abandonaria. Mas ele estava preocupado que eles, os seus amados, tivessem companhia. Então o Senhor, com certeza, o maior exemplo, né, de que ninguém vive para si e ninguém morre para si também. O Senhor, da mesma forma, ele não morreu por ele, por assim dizer, mas ele morreu por nós e ele morreu por mim. Isso é uma coisa muito importante, irmão, saber que eu sou amado por ele, apesar do que eu sou, apesar do que eu faço. Então, o que
eu tenho no meu coração é trazer para vocês uma palavra de encorajamento. O mesmo encorajamento que vocês trouxeram para o meu coração e creio para todos os irmãos aqui também, de saírem do seu, por assim dizer, do seu conforto, né, da casa de vocês, enfim e tal, e se dispuserem a vir, né? Muitas pessoas viajaram à noite, muitas pessoas vão sair amanhã, segunda-feira já trabalhando, mas tiveram o desejo, a alegria de estar aqui. Não apenas, né, por causa de nós mesmos, mas principalmente por causa dele, daquele que não viveu para si e daquele que não morreu para si, não é? E eu queria também, na sequência, né, ver, porque tudo aquilo que nós fazemos, né, aquilo que o Senhor coloca no coração e nós temos o desejo de fazer, eu creio que tudo isso vem de uma decisão na nossa vida de fazer algo, né? Muitas vezes nós temos uma boa decisão, mas a gente não tem uma perseverança naquilo que a gente se propôs a fazer e a coisa acaba não acontecendo. Mesmo que isso aconteça, irmãos, a gente nunca deve esquecer e sempre voltar, né, no princípio que o Senhor me ama apesar de mim mesmo. O Senhor me ama apesar daquilo que eu faço, né? Quantas vezes fazemos coisas para nós mesmos, né? Não para os outros, né? E eu anotei aqui 3 maus exemplos de pessoas que tiveram decisão na vida e algumas consequências que ocorreram, e 3 bons exemplos, talvez para nos animar a ver a importância de, muitas vezes, pequenos detalhes na vida que vão fazer uma diferença muito grande. E o primeiro exemplo que nós temos, com certeza, Adão e Eva. Eva teve uma decisão e ela, o versículo em Gênesis 3, versículo 6, nós temos um verbo aqui que chama atenção, eu queria chamar a atenção de vocês também. Gênesis 3, 6 fala assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa. Vendo a mulher que aquela árvore era boa. Era boa para quem? Era boa para ela. Era boa porque podia dar entendimento, ela era agradável de se olhar, ela, enfim, poderia, eventualmente, Eva deve ter pensado, vai me tirar dessa posição, vai me colocar numa posição melhor, não é? E a consequência, nós sabemos, né? Todos nós sofremos, né, a consequência da decisão de Eva, e Adão tomou a fruta, né? É importante saber que Adão não foi enganado, né? A palavra fala, mas ele conscientemente tomou porque ele amava Eva, não é? Talvez ele tenha morrido por ela, não é? Uma figura daquele que verdadeiramente morreu pela sua amada, que é o Senhor Jesus. E a consequência, né, é o pecado, e o pecado traz a morte, né? Como fala o versículo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5, 21. E o salário do pecado é a morte. Então foi uma má decisão e trouxe toda essa consequência. Outra pessoa que eu pensei em trazer aqui era Ló. A decisão de Ló, quando os seus pastores e os pastores de Abraão começaram, o gado cresceu, e aí eles tinham que buscar água, comida, poços, enfim, e aí começou a haver essa discussão entre os dois, e aí eles se separaram. E eu queria ler no versículo 13, o capítulo 13 de Gênesis, Gênesis 13, versículo 10.
fala assim: e levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e eis que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Nós vemos aqui também uma decisão. Jó, começo do versículo, fala assim: levantou os seus olhos e viu. A mesma coisa que Eva fez. Eva, vendo que a árvore era boa e assim por diante. Ló fez a mesma coisa. Levantou seus olhos e viu toda a campina, que era boa antes que o Senhor a destruísse. Os versículos seguintes vão falar. Antes que o Senhor destruísse. E Ló acabou indo para Sodoma e Gomorra, e depois, a história fala que 3 anjos apareceram a Abraão, 2 deles foram para Sodoma e Gomorra, e tentaram tirar Ló de lá. E Ló estava bem acostumado, bem instalado, e não queria sair. Eu queria chamar a atenção para vocês no capítulo 19 de Gênesis, versículo 18. Gênesis 19, versículo 18 ou 17. Ou melhor, 16. Jó 19, versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. O que Jó fala? Ló, obrigado, irmão. Ló. O que Ló fala para os anjos? E Ló, 18, disse: assim não, Senhor. Senhor, assim não. Espera, eu tenho coisa para fazer aqui. Não é? O Senhor, na sua misericórdia, o Senhor, no seu cuidado, o seu amor por Ló, tirando ele, o anjo pegando na mão dele, arrastando ele fora, e ele fala: assim não, Senhor. Irmãos, quantas vezes nós falamos: Senhor, assim não. O Senhor tentando nos ajudar, o Senhor dando direção para ele. Olha que interessante, irmãos. Os anjos falaram assim, versículo final do 17: escapa lá para o monte. Ló, vai para o monte. Ló fala assim, 19: se agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma, mas não posso escapar para o monte. Não posso fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, para o anjo fazer, né? O que o anjo pediu para Ló fazer. Pois tenho medo que me apanhe este mal e morra. E eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe o anjo: eis aqui, tenho-te aceitado também esse negócio para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres chegado ali. Por isso chamou aquele nome Zoar. E ele foi. E aí, no versículo 29, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina,
Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Então aquilo que o Senhor, por intermédio do anjo, havia falado para Ló, Ló acaba fazendo, só que ele tem que passar por toda essa provação, essa grande perda que ele teve ali, não é? E perceber que a escolha dele talvez não tenha sido a melhor, não é? Mas uma coisa interessante, se a gente abrir lá no livro de 2 Pedro, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que Jó era justo. Jó era justo. Por quê? Porque Deus amava Jó. Não Jó, Deus amava Ló. Desculpa. Não aquilo que ele necessariamente fazia, mas Deus tinha apreço na pessoa de Ló. Não é? Isso é muito importante para nós, irmãos, novamente, nos lembrarmos que Deus me ama. Deus me ama, apesar de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu faço. Deus tem amor por cada um de nós. Né? Consequência, os moabitas e os amonitas. Né? Então foram dois inimigos até hoje aí de Israel. Eles estão discutindo a questão até que o Senhor vir. Quando ele vier, ele vai então dar tudo para Israel. Mas ainda essa decisão tem consequências. Né? Ele entrou lá e teve as filhas, e aí então aparecem os moabitas e amonitas. Terceiro, ruim, Jeroboão. Creio que todo mundo saiba a história de Jeroboão. Ele era servo de Salomão, e o profeta Aías, por causa de que Deus estava querendo tratar com Israel, envia Aías para falar para Jeroboão que Deus ia rasgar o reino, ia dar 10 tribos para Jeroboão. E se ele fosse fiel, Deus ia fazer casa firme para ele. Deus ia fazer casa firme para ele. E aí Jeroboão não foi firme, mas a primeira coisa que ele fez foi construir. Eu queria ler o versículo de 1 Reis 12. 1 Reis 12, versículo 26. Fala assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E assim vai. Disse Jeroboão no seu coração. Outra coisa perigosa de a gente confiar, irmãos, é no nosso coração. Não confiar nos nossos olhos e não confiar no nosso coração. Mas confiar no Senhor, que Ele pode nos dirigir. Assim como Ele enviou aquele anjo para falar com Ló, e fala, vai para o monte. Ele deu a direção. Só que Ló não queria ir para o monte. Tenho medo de ir para o monte. Mas a segurança estava no monte, naquele lugar que ele tinha medo. E muitas vezes o Senhor fala para a gente fazer algo, né, ou alguma coisa, e nós sentimos o quê? Medo. Mas se nós sentirmos medo, a independência do Senhor, o Senhor pode abençoar essas coisas. Não é? E aí nós vemos na palavra de Deus, eu procurei aqui para trazer 6 vezes depois de que houve esse pecado de Jeroboão, de fazer os 2 bezerros, por 6 vezes a frase caminhos de Jeroboão aparece. E por 20 vezes aparece a frase pecado ou pecados de Jeroboão. Não se apartaram dos pecados de Jeroboão, não deixaram o caminho de Jeroboão. 6 vezes e 20 vezes. Né? E quando chega no final, que Deus então ele vai deixar as tribos de Israel,
né, as 10 tribos de Israel são as 10 tribos, na verdade, que se separaram, e Deus agora ia levá-las cativas à Síria. Tem um versículo em 2 Reis 17, versículo 16, quando o Senhor está trazendo o juízo, dizendo por que ele ia levar cativa, então, as 10 tribos de Israel. No versículo 16 fala assim: deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. Isso foi algo que nunca saiu do coração de Deus, aqueles 2 bezerros, né? 2 bezerros, e fizeram o ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e tirou de diante de sua face, nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinham feito, nunca se apartaram deles. Então essa foi uma má decisão desse homem, e quantas pessoas que ele levou, por assim dizer, consigo mesmo, né? E agora 3 bons exemplos. O primeiro é Enoque. Enoque, o nome dele significa dedicado. Ele dedicou a sua vida para seguir o Senhor. Em Gênesis 5:21, fala assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, ou Matusalá, depende da versão. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E em Hebreus 11:5, vai falar: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E nós podemos pensar, será que era fácil no tempo de Enoque andar 300 anos com Deus? Né? Eu acho que nós, cada um na sua experiência aqui, talvez irmãos tenham 50 anos, 60 anos andando no Senhor, né? Enoque andou 300 anos no Senhor. E uma coisa interessante, que ele fala que ele andou 300 anos depois que ele gerou filhos e filhas, né? E muitas vezes, né, nós que somos casados, nós sabemos que a palavra fala, inclusive, que aquele que não se casa, ele cuida das coisas do Senhor. E aquele que se casa, cuida em como agradar a sua esposa. E a irmã também, ela se preocupa com o seu marido, em como agradá-lo, enfim, não é? E mesmo nessas circunstâncias, né, que a gente vê que no casamento sempre há mais exercícios, por assim dizer, do que uma pessoa que vive sozinha, ou seja, ela vive apenas com a carne dela mesma, né? No momento que a gente se casa com a nossa esposa, lógico que a gente ama, mas a gente se casa também e ela também tem carne. Aí são 2 carnes na mesma casa, né? E isso pode trazer algum atrito. E depois vem os filhos. Aí é uma terceira carne, uma quarta, quinta, sexta, não é? E e Enoque andou com Deus depois que ele gerou filhos e filhas. Então, dificuldade havia, irmãos, com certeza, não é? Então, mesmo em dificuldades, né, que nós possamos ter, muitas vezes, na nossa casa, no nosso lar, nossa esposa, nosso marido, enfim, os filhos, né, nós podemos andar com Deus nesse tempo, né? Então, outra coisa também, né, que às vezes saiu numa discussão
Eu estava comentando que uma vez eu ouvi uma gravação de um irmão. Essa gravação foi gravada em 1956 e o irmão estava falando que esse mundo em que nós vivemos, ele está indo cada vez pior, porque as coisas que estão acontecendo neste mundo de 1956 já estão chegando no limite do admissível, não é? E nós pensamos, e hoje? Aonde foi esse limite do admissível, né? E muitas vezes a gente pensa assim, puxa, o mundo de hoje está extremamente muito pior do que o de 1956. Na verdade, não estava. O mundo é mundo desde Caim. Desde que Caim matou o seu irmão, o mundo é mundo. E ele saiu e foi fazer o mundo. Então o mundo é mau desde sempre. Assim como a carne, ela é má desde sempre. Isso é algo que nós precisamos entender, irmãos. Né? Não é, hoje o mundo está mal. O grande problema não é que o mundo está mal. Hoje o acesso ao mundo está fácil, mas o mundo sempre foi mal. Talvez aquele tempo o acesso não era possível. Nós não tínhamos acesso. Havia barreiras, havia questões morais, com certeza. Hoje todas as divisas, né, as fronteiras, elas estão sendo derrubadas e estão se avançando, né, como o irmão mesmo falou aqui, na impiedade e tudo aquilo que é ruim, né? Então, Enoque foi essa pessoa que viveu no mundo mal que ele vivia, né? Porque houve Metusalá depois gerou Lameque, e dali veio o dilúvio, né? Depois de Lameque é Noé, e ali então veio o dilúvio. Outro exemplo bom, então, que eu queria falar também, todos conhecem, Moisés, não é? Moisés também teve que decidir um dia na sua vida o que ele ia fazer. Ele foi tirado, né, da casa dos seus pais. Graças ao Senhor, o Senhor por misericórdia permitiu que a sua mãe o ensinasse, né, Joquebede, acho que é isso. Joquebede, obrigado, irmão. Joquebede ensinou o seu filho até onde ela pôde, entregou para a filha de Faraó, e Moisés deve ter visto tudo o que era mundo naquela época do rei, né, de Faraó, o rei do Egito. Só que ele teve uma decisão, e ele decidiu que ele preferia, podemos abrir em Hebreus 11, versículo 14. Versículo 14, 11 a 14. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maiores... perdão, desculpa. Então é 11:24. Então vou ler de novo aqui. Moisés 11:24, depois a gente acerta a gravação. Moisés 11:24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aqui nós vemos alguém com os olhos no lugar certo. Moisés tinha em vista a recompensa. Então, por causa disso, ele escolheu e ele
ou melhor, ele recusou e escolheu. É interessante que a palavra de Deus sempre, muitas vezes, fala de deixar algo e fazer algo. Nós devemos, muitas vezes, existem coisas que nós podemos deixar e existem coisas às quais nós podemos nos apegar. Cada um, no seu exercício com o Senhor, nós temos, com certeza, coisas a serem deixadas e coisas a serem apegadas. Que o Senhor nos encoraje a fazer isso. Se nós formos pelo Senhor, irmãos, vai haver bênção. Vai haver, principalmente, glória para Ele. Quanta glória que não houve na pessoa de Moisés por causa dessa decisão. E quanta bênção que ele também trouxe para o seu povo. Lógico, poderia ser outra pessoa? Poderia. Mas Moisés decidiu assim. O Senhor deu graça para ele fazer, com certeza, mas ele decidiu. Outra pessoa, a consequência, foi a liberdade. Eles saíram daquela escravidão e eles então puderam não só entrar no deserto, mas eles puderam entrar também em Canaã. E nós, por aquilo que um dia decidimos de crer no Senhor Jesus, nós estamos espiritualmente falando nesses dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos no deserto, andando aqui, e também nós podemos desfrutar daquilo que nós temos nas regiões celestiais, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais. E mais uma pessoa... Daniel. Daniel também, jovem, e ele precisou também decidir o que ele ia fazer agora que o rei queria alimentá-lo com as iguarias, os manjares do rei. E se a gente ler então, por favor, irmãos, em Daniel 1:8. Daniel 1:8 fala assim... Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Se o rei soubesse que Daniel estava desprezando a comida que o rei comia, com certeza ia ser morto Daniel e o eunuco que tomava conta dele. Porque isso era uma afronta, com certeza, para o rei. Quer dizer então que a minha comida, qual é o problema da minha comida? Manda matar. Não é? Mas ele assentou no seu coração e pediu para o chefe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ele teve o desejo de não se contaminar para o Senhor. O Senhor deu graça para com Daniel em relação ao príncipe dos eunucos. E aí o que aconteceu? Ele não só não comeu os manjares do rei, como ele ficou melhor, a aparência dele ficou melhor do que aqueles que se alimentavam da manjar do rei. Irmãos, se nós não nos alimentarmos das coisas do mundo, a nossa aparência vai ficar melhor. Né? Por quê? Porque vai mostrar Cristo em nós. É algo que o Espírito Santo está tentando fazer em mim mesmo. E a minha teimosia não deixa, na maioria das vezes, que ele faça isso. Porque eu quero o que eu estou vendo, ou o que o meu coração fala, e eu não permito. E aí, quando eu descanso e permito, há bênção. Não é? Isso é muito importante. Né? Permitir que aquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim, tirar de mim aquilo que não presta, e muitas vezes nós fazemos que nem Ló. Assim não, Senhor. Assim não. Então que o Senhor nos dê graça, né, de
ouvirmos a voz dele, acreditarmos que Deus tem o melhor para nós, apesar de muitas vezes nós não vermos, né? Nós vemos aqui dois que Eva, né? E quem mais aqui? E Ló, que ele foram por aquilo que eles viram, né? Então, Moisés, é interessante que no livro de Moisés, por 3 vezes, aparece a seguinte frase: Daniel, homem muito amado. Durante 3 vezes no livro de Daniel fala isso. Fala no versículo 10, capítulo 10, versículo 12. E me disse, Daniel, homem muito desejado, estai atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. E aí segue. No capítulo 10, versículo 19 também. E disse, não temas, homem muito amado, muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando eu comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E também 9:23, né? Acho que eu colei o 9:23. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. E tem um versículo também, no capítulo 12, versículo 8, que depois que Daniel, né, se propôs a não se contaminar, e não somente isso, né, a palavra fala que ele orava também 3 vezes por dia, em direção, a sua janela estava aberta para a direção de Jerusalém. E nós vemos que esse jovem, né, ele foi fiel no mundo completamente oposto a ele, não se falava nem a língua deles, né? Até esse é um dos motivos porque se perdeu, né, o hebraico original, né, porque ali eles aprenderam a língua dos caldeus, onde os jovens eram ensinados, né, isso eles faziam para descaracterizar um povo, né. E interessante, né, que apesar de tudo isso que tentaram fazer com os filhos de Israel, eles estão aí e em breve, né, serão o povo mais importante do mundo, porque o Senhor teve prazer em Jacó, né, um versículo que fala, ele amou a Jacó. Mas enfim, no capítulo 12, versículo 8, então o Senhor fala para Daniel, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao fim, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Alguém aqui está sendo provado? Já estava escrito. Creio que todos nós, com certeza. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios, agora não está falando dos embranquecidos, purificados e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, que bom, irmão, saber que nós somos do Senhor, amados individualmente por Ele, amados coletivamente por Ele. Não é? Um dia estaremos, talvez ainda hoje, no céu, coletivamente, não só nós aqui, mas todos aqueles que são seus, coletivamente, e nós podemos olhar para cada um e saber que cada um foi
e é amado pelo Senhor. Não é? Talvez isso ajude também a nós termos paciência, muitas vezes assim, com nossos irmãos, que nós não temos. É nossa característica, nós não temos paciência. Porque tem que entender rápido, você não está vendo o que eu estou falando? Tem que entender rápido, né? E não é assim as coisas, né? E os irmãos foram colocados da forma com que eles foram colocados para ensino. Para nós, o Senhor nos ensinar por meio dos irmãos. Né? Eu fui colocado aqui para que vocês tenham paciência comigo, né? Os irmãos de Ipuã, que exercitam muito mais paciência, com certeza, comigo. Não é? Para quê? Para ensino. Não é? Por quê? Porque todos nós estamos ainda na escola do Senhor. Ninguém se formou. Não é? Então, muitas vezes a gente olha para o irmão e a gente espera que ele já esteja pronto. E nós não estamos prontos. Ninguém de nós está pronto. Não é? Ainda estamos aqui. Mas muito importante saber isso, que todos foram amados. Todos são amados. Não é? Mas uma coisa que eu queria trazer. Talvez um irmão que não está na palavra de Deus, mas ele é muito importante para nós também. Talvez algum de vocês não conhecem, alguns conhecem, que é o irmão Eric Frederick Smith. Esse irmão Eric Frederick Smith, ele era um canadense, está com o Senhor hoje. Se eu errar a história, Lemão, Lineu, me corrija. Esse irmão, ele tinha 19 anos de idade. E um dia o pai dele, que eles eram ricos, né? O pai dele falou assim: filho, eu queria que você fosse advogado. Se fizesse um curso, fizesse direito, e se formasse, fosse um advogado, porque para você cuidar da herança, cuidar dos bens da família e tal. E ele virou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero ser um pobre missionário. E disse que o pai dele subiu aquele calor, ele ficou vermelho de raiva, com certeza, né? Ele não era crente, a mãe dele era crente, ele tinha 6 irmãos e irmãs, eram 7 ao total, todos crentes e o pai não. E o pai falou assim: filho, então agora você vai para o seu quarto, amanhã você me traz a resposta a respeito disso. E o irmão fala que o pai dele nunca foi afrontado, ele nunca foi, ninguém nunca, ele nunca foi contraditado, ele nunca foi enfrentado, ninguém tinha coragem de contraditá-lo, né? De contradizê-lo. E aí o pai falou assim: agora você vai dormir, tem uma boa noite de descanso e amanhã você me traz a resposta, né? Imagina a noite que esse irmão teve, né? Com certeza. E ele orou à noite: Senhor, que tu me dê forças para que eu não abra mão da minha decisão. E ele foi colocado com certeza num estresse, 19 anos de idade. Ele voltou dia seguinte, café da manhã, e o pai perguntou para ele: filho, o que você tem a me dizer? Ele falou: pai, eu continuo com a minha decisão, eu quero ser um pobre missionário. O pai dele falou: então você pega as suas coisas, daqui em diante você não volte mais para casa. E ele foi expulso para casa, a mãe em choro, com certeza, abraçou, e ele pegou as coisas dele, o que ele podia carregar, e saiu. E foi trabalhar, acabou o seu estudo em 5 anos, e dali 6 anos ele volta para casa com 25 anos, e a grande surpresa é que ele chegou lá, o pai dele havia se convertido. E ele falou assim, o pai falou: filho, a sua decisão foi tão forte, que me fez decidir a eu crer no Senhor Jesus. E ele creu. E não somente isso, esse irmão, ele saiu então do Canadá, eu não lembro quando foi, e ele foi ser um missionário, um pobre missionário na Bolívia. E ele, ali na Bolívia,
pregando o Evangelho, muitos creram no Senhor e ele estava em comunhão à mesa do Senhor e assembleias foram estabelecidas naquele local. Muitas assembleias, chegaram a ter 80 assembleias, se não me engano, na Bolívia. E o que aconteceu? Um dia, alguns irmãos da Bolívia vieram pregar o Evangelho no Brasil e eles encontraram alguns irmãos reunidos em Limeira, Piracicaba, São Paulo, né, que havia. E esses irmãos depois, os irmãos aqui dessas cidades, entenderam o lugar, se separaram, né, e a mesa do Senhor foi estabelecida aqui no Brasil. Né? Se a gente voltar no tempo, foi essa decisão desse irmão, que não abriu mão e falou, eu vou ser um pobre missionário. Né? O Senhor usou esse irmão para, de alguma forma, nos trazer aqui. Então eu devo o que eu sei do Senhor, eu devo em parte. Lógico, o Senhor poderia ter usado outro, poderia ter usado qualquer um, mas o Senhor usou ele, porque ele decidiu, não é? Então, aquele versículo, irmãos, que eu comecei, porque nenhum de vós vive para si mesmo. Não estou querendo trazer glória para esse irmão, mas ele não viveu para ele, ele viveu para os outros, não é? E se nós tivermos esse sentimento de dizermos não, né, para mim mesmo, e poder aplicar o meu tempo, né, a minha inteligência, a minha capacidade de ajudar um irmão, enfim, algo que cada um de nós pode fazer para o outro, não é? Isso é, na verdade, o quê? Amor. Não é? Porque amor, o que é amor? Amor é não pensar em si. Amor é pensar no outro, não é? Então, Cristo amou a igreja e o que ele fez? A si mesmo se entregou por ela. Não pensou no seu conforto, não pensou no seu lugar de glória. Ele desceu ao ponto mais baixo da terra e hoje ele está exaltado acima de todo o nome e todo o joelho se dobrará a ele um dia. Não é? Então, eu queria encorajar vocês, irmãos, a, mesmo naquilo que pareça ser pequenas coisas, decidam pelo Senhor. Porque não existem pequenas coisas. Aliás, é muito mais fácil a gente errar nas pequenas coisas do que errar nas grandes. As grandes parece que elas chamam a atenção e a gente não erra, porque, puxa, é claro aquilo, né? Mas muitas vezes, nas pequenas coisas, a gente acaba decidindo por nós mesmos, não é? Então, era isso que eu queria trazer para vocês e eu espero que o Senhor... eu trouxe mais alguma coisa aqui, 30 segundos. João Batista, isso foi uma coisa que eu li há pouco tempo, um comentário do Macintosh falando de João Batista, que João Batista perguntaram para ele, né, foram os fariseus e as pessoas ali de Jerusalém, e foram perguntar para João Batista, mas que dizes tu de ti mesmo? A gente poderia ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Olha que interessante. Alguém mandou perguntar para ele: escuta, quem você é? E ele fala assim: eu não sou. Normalmente a gente não responde assim, né? Eu não sou.
Mas ele respondeu, eu não sou. Né? Então ele tomou esse lugar de eu não sou. Né? E ele fala, eu não sou o Cristo. E perguntaram então, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, de novo, não sou. Novamente ele fala a mesma coisa, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Olha que resposta que ele fala. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou uma voz. Né? Por que eu penso, por que ele falou isso? Porque o que valia em João Batista era o que ele falava. O que valia em João Batista é porque ele testemunhava daquele que havia de vir. Ele não testemunhava dele mesmo, ele não vivia para ele mesmo, mas ele veio para dar testemunho daquele que viria. Ele viveu por ele, né? Ele viveu pelo Senhor. E ele se considerou apenas uma voz. Quem és tu? Uma voz. Ou seja, aquilo que é bom que vocês estejam ouvindo, é porque é aquilo que vem do Senhor. Não é? Isso é muito importante também, né, irmãos? Nós entendermos que se há algum bem em nós, é porque o Senhor está obrando em nós. Porque da nossa carne não provém bem algum. Não é? Isso é uma coisa importante também para a gente aprender. E só mais uma coisinha. Uma revista, essa é a última, uma revista que saiu agora do O Cristão, tem uma revista antiga que se chama Juventude. Juventude. Tem 2 parágrafos lá que eu queria ler. Fala assim, a coroa da vida é mencionada 2 vezes na Escritura, uma em Apocalipse 2:10 e também em Tiago 1:12. No Apocalipse, a coroa é dada aos que renunciam à vida por Cristo, aqueles que deram, aqueles que morreram, literalmente falando. Pois a promessa é, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas em Tiago lemos, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Vejam que é a mesma coroa. Aquele que morreu mártir, que tiraram a vida dele, ele recebe a coroa da vida. Esse que, quando provado, que sofreu a tentação, quando provado, também recebe a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Alguns receberão essa coroa por morrer como mártires, enquanto outros a receberão por resistir às constantes tentações do mundo e talvez por toda a vida. Então nós podemos, irmãos, dar a nossa vida por Cristo estando vivos. Nós não precisamos morrer para dizer que nós demos a nossa vida pelo Senhor, mas nós podemos dar a nossa vida, essa vida que nós temos. Não é? E em 2 Pedro fala, o tempo que vos resta, o que passou, não temos controle, não temos administração, mas temos a partir de agora. Podemos dar a nossa vida pelos irmãos, dar a nossa vida pelo Senhor. Era isso que eu queria, que o Senhor abençoe a sua palavra. Pedimos na graça. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, agradecemos Tua palavra, agradecemos o Senhor Jesus, Pai, Teu Filho, esse homem que veio
com um grande propósito, Pai, de fazer a Tua vontade. E um grande propósito de ir a Jerusalém, para ali dar a vida por nós e dar a vida por mim. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por Tu nos ter unido em um corpo e nós termos o Espírito Santo que pode discernir essas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para Ti, a darmos a nossa vida por Ti. Muito em breve, essa oportunidade que temos se acabará. Estaremos em glória contigo, Senhor, para sempre, mas ali não teremos mais a oportunidade de dar a nossa vida por Ti. E assim agradecemos, Senhor Jesus, no Teu bendito e precioso nome. Amém.